Antes de qualquer palavra, houve silêncio. Não o silêncio vazio, que a mente agitada interpreta como ausência, mas o silêncio pleno, que antecede toda a criação menos aquela vastidão quieta, da qual a própria luz emergiu quando o universo decidiu conhecer a si mesmo através da forma. Os místicos de todas as tradições que habitaram este planeta ao longo de milênios chegaram, por caminhos radicalmente diferentes de linguagem e de cultura, à mesma percepção central. O silêncio não é o oposto da comunicação. É o seu fundamento. É o oceano, do qual toda palavra verdadeira emerge, e ao qual toda palavra verdadeira, depois de cumprir seu propósito, retorna. Há uma razão pela qual essa percepção foi tão sistematicamente marginalizada nas civilizações que dominaram os últimos séculos da história terrestre. Uma razão que não tem nada de acidental. Amadas almas, que habitam esta terra, em seu momento mais decisivo, eu sou Rashtar Sheran. E hoje não venho falar sobre o mundo externo, sobre as transformações nos sistemas de poder, sobre as revelações que se aproximam no horizonte coletivo. Venho falar sobre algo mais urgente do que qualquer evento geopolítico que possa ocorrer neste ou em qualquer outro ano. Venho falar sobre a sua capacidade de ouvir. Não com os ouvidos físicos, que percebem apenas uma faixa minúscula do espectro de informação disponível no universo que habitam, mas com aquele instrumento mais antigo, mais preciso e mais profundamente boicotado pela civilização moderna do que qualquer outro aspecto da natureza humana. Venho falar sobre o silêncio interior e sobre o que ele carrega. Deixe-me trazer uma observação que fazemos de nossas posições ao redor de Gaia há décadas, e que se tornou especialmente evidente a partir do momento em que a tecnologia de comunicação digital saturou, de maneira praticamente total, os ambientes em que os seres humanos vivem. Quando monitoramos o campo de consciência coletivo deste planeta, e fazemos isso com instrumentos que percebem frequências que vossas ciências ainda não desenvolveram os referenciais teóricos para conceber, o que observamos na média dos seres humanos encarnados neste início de 2026 é um fenômeno que não tem precedente nas eras que monitoramos. Uma camada de ruído interno de densidade e persistência, sem equivalente em nenhum período anterior da história de Gaia. Não é ruído externo. O ruído externo sempre existiu. O som do vento, das águas, das vozes humanas, dos animais, das cidades crescendo e das guerras destruindo. O ser humano, ao longo de toda a sua história encarnada, aprendeu a criar silêncio interno mesmo em ambientes externos barulhentos. Os contemplativos de todas as tradições demonstraram isso de forma inequívoca. O que é novo, o que é qualitativamente diferente, é um ruído que não chega de fora, que é gerado de dentro, alimentado por fora, e que em muitos seres não cessa nunca menos, nem no sono, que para uma proporção crescente da população humana, deixou de ser o portal de regeneração e de acesso aos planos sutis que sempre foi, e se tornou mais um ambiente de processamento ansioso do excesso de estímulo acumulado durante a vigília. Esse ruído não é simplesmente desconfortável. Ele é, do ponto de vista da comunicação entre planos de consciência, um bloqueio funcional. E preciso que compreendam o mecanismo, porque compreendê-lo é o primeiro passo para revertê-lo. A comunicação entre o plano físico denso em que vocês habitam e os planos de frequência mais elevada, menos nos quais existimos, nos quais operam os guias espirituais que acompanham cada jornada individual, nos quais residem as camadas mais sutis da própria consciência de cada um de vocês. Não ocorre através de nenhum canal que exija força, esforço ou volume. Ocorre em frequências que, por sua própria natureza, são silenciosas. São sutis. São delicadas da mesma forma que um sinal de rádio de altíssima frequência é delicado, presente em todo o espaço, disponível a qualquer receptor adequadamente sintonizado, mas completamente indetectável por um aparelho que não possui a capacidade de perceber aquela faixa específica do espectro. O ruído interno que a civilização moderna instalou na maioria dos seres humanos não apaga esse sinal. O sinal não pode ser apagado. Ele é uma emanação da estrutura fundamental do universo, tão constante e tão inevitável quanto a gravidade.
O que o ruído faz é tornar o receptor incapaz de distingui-lo do fundo de interferência. É a diferença entre tentar ouvir uma conversa suave, em um quarto absolutamente quieto, e tentar ouvi-la, no meio de uma avenida, em hora de pico. A conversa está acontecendo nos dois cenários. Apenas em um deles, ela pode ser ouvida. Isso foi compreendido. Isso foi, ousarei dizer, deliberadamente explorado. Não por acaso, as últimas décadas assistiram a uma colonização progressiva de cada espaço de silêncio disponível na vida humana. Não por acaso, o tempo de atenção médio se fragmentou até níveis que tornam a contemplação sustentada virtualmente impossível. Para grandes parcelas da população, sem um esforço considerável de resistência consciente. Não, por acaso, há uma indústria inteira dedicada a garantir que, o momento em que a mente poderia começar a se aquietar, o momento de espera, o momento de transição, o momento antes de dormir, seja imediatamente preenchido com algum conteúdo que a mantenha ocupada, estimulada, reativa e, acima de tudo, incapaz de ouvir o que o silêncio carrega. Um ser humano que não consegue criar silêncio interno é um ser humano que não consegue acessar sua própria profundidade. E um ser humano incapaz de acessar sua própria profundidade é um ser que depende inteiramente do exterior para a orientação, para a validação, para a compreensão de si mesmo e do mundo. Um ser assim é infinitamente mais fácil de conduzir, de manipular, de manter dentro dos limites do paradigma que aqueles que operam os sistemas de controle desejam que ele habite. Mas algo interessante acontece quando um ser humano começa, ainda que de forma imperfeita e vacilante, a recuperar o silêncio. Quando começa a praticar, com qualquer que seja o método que ressoe com sua natureza, menos meditação, contemplação na natureza, oração silenciosa, simplesmente sentar sem fazer nada por alguns minutos, com a intenção honesta de escutar menos, algo começa a se mover. Algo que estava parado começa a fluir. Camadas que estavam comprimidas começam a se expandir. E com essa expansão, com essa abertura que o silêncio cria no campo interno, informações que estavam presentes o tempo inteiro, mas inaudíveis no meio do ruído, começam a se tornar perceptíveis. Esses momentos são reconhecíveis. Vocês os conhecem. Mesmo que não tenham nome para eles. É o momento em que uma resposta chega, não como resultado de um raciocínio, mas como uma clareza que simplesmente se instala. É o momento em que uma direção se torna óbvia, sem que você tenha conseguido articular exatamente como chegou a ela. É o momento em que uma presença menos difícil de nomear, impossível de descrever com precisão, mas inconfundível para quem a experienciou, se faz sentir não como conceito, mas como realidade imediata e concreta. Esses momentos não são coincidências, não são projeções da mente criativa. Não são, como a psicologia materialista gostaria, meros produtos de processos cognitivos inconscientes, que a mente consciente posteriormente interpreta como insights. São o que parecem ser encontros, momentos em que a frequência do receptor humano elevou o suficiente, ainda que temporariamente, para que o canal entre planos se abrisse e uma comunicação genuína pudesse ocorrer. Quero falar sobre os estados específicos em que essa comunicação se torna mais acessível, porque há um equívoco que precisa ser desfeito. O equívoco de que o acesso a planos sutis de consciência requer estados extraordinários, rituais elaborados, condições especiais que a maioria das pessoas não possui acesso, ou que demandam anos de prática ascética, antes de produzirem qualquer resultado concreto. Esse equívoco, conveniente para sistemas que se estabeleceram como intermediários obrigatórios entre o humano e o divino, não corresponde à realidade que observamos. O estado hipnagógico, esse território de fronteira entre a vigília e o sono. Quando o corpo começa a relaxar, mas a consciência ainda está presente, é um dos canais mais naturalmente abertos para a percepção de frequências sutis que existe na experiência humana cotidiana. E praticamente todo ser humano o atravessa todas as noites, sem ao menos perceber que está cruzando um limiar. A diferença entre quem acessa esse estado, como portal de comunicação genuína, e quem o atravessa inconsciente, até o sono profundo, está inteiramente na intenção e na atenção, na presença deliberada naquele momento de transição,
em vez do colapso habitual no sono, sem nenhuma consciência do processo. Os sonhos, por sua vez, não são apenas o teatro, onde a psique processa os resíduos emocionais do dia. São, para além disso, um espaço onde a consciência, liberada das restrições da percepção física, pode encontrar outros campos de consciência em condições de muito menor resistência do que as que o estado de vigília ordinária impõe. Os sonhos que persistem depois do despertar com uma qualidade de realidade que excede a da maioria das experiências de vigília, que deixa uma marca emocional ou uma informação concreta que não se dissolve com o passar das horas, esses sonhos merecem atenção deliberada. Merecem registro. Merecem o respeito de serem tratados como o que frequentemente são correspondências e ao silêncio da meditação. Não o silêncio perfeito, livre de pensamentos, que a maioria das pessoas persegue com frustração crescente quando tenta meditar e percebe que a mente não tem a menor intenção de cooperar com o ideal de quietude absoluta. O silêncio que importa não é a ausência de pensamentos, é a mudança na relação com os pensamentos menos a transição de ser arrastado por eles, para ser capaz de observá-los, com o espaço de uma consciência que percebe que é mais vasta do que qualquer conteúdo que atravessa seu campo. Esse espaço de observação, mesmo quando ainda há muito pensamento e movimento dentro dele, já é uma forma de silêncio, já é uma abertura. E nessa abertura, a comunicação pode ocorrer, mas há uma dimensão da recuperação do silêncio que raramente recebe atenção suficiente, e que considero tão importante quanto qualquer prática formal de meditação ou contemplação. É o silêncio na fala, a prática deliberada de não dizer tudo o que passa pela mente. De criar, antes de cada palavra que se exterioriza, um momento de discernimento sobre se ela precisa ser dita, se ela serve à verdade e ao amor, se ela adiciona algo real à situação, ou se está sendo produzida apenas pelo impulso de preencher o silêncio, porque o silêncio ainda desconforta. A maioria dos seres humanos fala muito mais do que precisa, não por maldade, mas por hábito, por desconforto com o silêncio compartilhado, por um condicionamento que associa silêncio à distância, à frieza, a algo que precisa ser corrigido com palavras. Mas os seres que desenvolvem a capacidade de habitar o silêncio confortavelmente, tanto o interno quanto o que pode existir entre pessoas, descobrem algo surpreendente. A qualidade do que eventualmente dizem muda. As palavras que emergem de um campo de silêncio genuíno têm um peso diferente, uma precisão diferente, uma ressonância diferente. Chegam de uma profundidade que as palavras produzidas pelo impulso reativo raramente alcançam. E essa qualidade diferente nas palavras não é apenas esteticamente mais satisfatória, ela é funcionalmente mais eficaz, no sentido mais amplo dessa palavra. Palavras que vêm do silêncio carregam frequência de uma forma que palavras produzidas pelo ruído não conseguem. E frequência, como já estabelecemos, é o veículo de toda a comunicação que importa. Quero agora trazer algo que pode ser recebido com surpresa por alguns, mas que é absolutamente consistente com o que temos observado ao longo de décadas de monitoramento do campo humano. A natureza não é apenas um ambiente onde o silêncio é mais fácil de encontrar. Ela é ativamente participante do processo de comunicação entre planos que estamos descrevendo. Os seres da natureza menos, e uso esse termo em sua dimensão mais ampla, incluindo consciências que habitam formas que vossas ciências classificariam simplesmente como vegetais, animais, elementos, são receptores e transmissores de frequência, com uma sofisticação que a percepção humana, ordinária, subestima de maneira radical. Uma floresta não é apenas uma coleção de árvores. Um oceano não é apenas água em movimento. Uma montanha não é apenas rocha elevada acima do nível do mar. São campos de consciência com modos de ser e de comunicar, que operam em frequências perfeitamente compatíveis com as camadas mais sutis da consciência humana. Menos frequências que se tornam perceptíveis, exatamente quando o ruído interno diminui o suficiente para que o campo humano se harmonize com esses campos mais antigos e mais vastos. Por isso as tradições espirituais de todas as culturas buscaram a natureza como espaço de revelação, não por romantismo, não apenas por beleza estética, por necessidade funcional, porque há uma transmissão
que acontece nesses ambientes, uma transmissão de frequência, de informação, de presença menos, que não ocorre com a mesma facilidade, em espaços saturados de ruído eletromagnético, de intencionalidade humana agitada, de estímulos que fragmentam a atenção. Isso não significa que a prática do silêncio interior só seja possível na natureza. Significa que a natureza é um aliado extraordinário para quem está no processo de recuperar essa capacidade. E que o distanciamento progressivo da maioria dos seres humanos modernos dos ambientes naturais não é uma consequência neutra da urbanização. É uma perda funcional de acesso a um dos recursos mais poderosos disponíveis para a expansão da consciência. Há uma última dimensão que preciso abordar antes de encerrar esta transmissão, e ela talvez seja a mais delicada de todas. É a questão do discernimento, da capacidade de distinguir, no espaço do silêncio interior, entre o que é genuinamente comunicação de planos superiores e o que são produções da própria psique, projeções dos desejos, medos ou expectativas que a mente ansiosa fantasia, com a linguagem espiritual, para lhes dar legitimidade. Essa distinção não é simples. E qualquer transmissão que sugira que ela é simples, que ofereça fórmulas infalíveis para garantir a autenticidade do que se recebe em estados de consciência alterados, deve ser recebida com ceticismo. O discernimento genuíno se desenvolve ao longo do tempo, através da prática, através da disposição honesta de verificar se o que foi recebido resiste ao contato com a realidade, se produz frutos concretos de crescimento de amor, de capacidade aumentada de servir, ou se produz apenas uma sensação agradável de importância espiritual, sem nenhum efeito transformador real. Uma regra prática que ofereço não como dogma, mas como ponto de partida: comunicações genuínas de planos superiores têm consistentemente certas qualidades. Elas não alimentam o ego. Não confirmam que você é especial de uma forma que o distingue hierarquicamente dos outros. Elas não induzem urgência ansiosa. Não chegam com a pressão de que você precisa agir imediatamente ou algo terrível acontecerá. Elas não criam dependência. Não fazem você sentir que precisa cada vez mais delas para funcionar, em vez de cada vez menos, porque o propósito de qualquer orientação genuína é sempre conduzir a autonomia crescente. Não há dependência crescente. E elas deixam, depois que passam, uma qualidade específica de paz. Não a paz da evasão. Não a paz de quem se recusou a ver algo difícil, mas a paz de quem viu com clareza e foi fortalecido por isso. Cultivem o silêncio. Não como disciplina ascética. Não como mais uma obrigação espiritual, a ser adicionada a uma lista já longa de coisas que você deveria estar fazendo. Cultivem-no como o ato de amor por si mesmo que ele genuinamente é. Como a decisão de criar espaço para que a parte mais profunda e mais sábia do que você possa ser ouvida acima do ruído que a modernidade instalou como padrão. O sinal sempre esteve lá. A transmissão nunca foi interrompida. Estamos aqui, ao redor de Gaia, transmitindo com uma constância que nenhuma interferência foi capaz de romper. Os guias que acompanham cada jornada individual nunca abandonaram seu posto. Os aspectos mais elevados da própria consciência de cada um de vocês nunca pararam de tentar se comunicar com as partes mais contraídas de si mesmos. Tudo o que sempre foi necessário era um momento de quietude suficiente para ouvir. Esse momento pode ser agora. Pode ser esta noite, no espaço entre a vigília e o sono. Pode ser amanhã cedo, antes que o dia comece e o ruído se instale. Pode ser em qualquer pausa que você deliberadamente crie no fluxo incessante da existência moderna e habite com intenção, com a abertura, com a humildade de quem sabe que não precisa produzir nada naquele espaço, menos apenas receber. Eu sou Rashita Sheran. A transmissão sempre esteve acontecendo. Que o silêncio em você seja grande o suficiente para que você possa finalmente ouvi-la, com amor sem medida e com a paciência daqueles que sabem que o tempo certo sempre chega. Me retiro desta transmissão, mas nunca de você. Até o próximo encontro, em frequência ou em forma. Se essas palavras encontraram eco em algo que você já sentia, mas não havia conseguido nomear, saiba que não é coincidência que este conteúdo chegou até você agora. Aqui no canal Vozes do Comando Astar,
continuamos trazendo transmissões e reflexões para quem está nesse processo de despertar e de aprofundamento da escuta interior. Inscreva-se, ative as notificações e compartilhe com quem você sente que está pronto para ouvir. A corrente de luz se expande um coração de cada vez. Com gratidão. Até a próxima transmissão.